Eu vou te contar uma coisa que talvez ninguém nunca tenha te falado. E quando você ouvir, vai fazer tanto sentido que você vai ficar com raiva de não ter entendido isso antes. A virada financeira da sua vida, aquela que muda tudo, que te tira de onde você está e te coloca num patamar completamente diferente, ela provavelmente já passou por você. Não uma vez, várias vezes. E você não viu. Não porque você é burro, não porque você é incapaz, não porque o mundo é injusto com você, mas porque o seu próprio cérebro escondeu a oportunidade de você. Isso mesmo, seu cérebro, que deveria ser sua maior ferramenta, virou seu maior sabotador. E hoje eu vou te mostrar exatamente como isso acontece, por que isso acontece, e o que você precisa fazer para nunca mais deixar a virada financeira da sua vida passar sem que você perceba. Imagina o seguinte cenário. Você está num quarto completamente escuro. Zero luz, e nesse quarto tem uma porta. Uma porta aberta, com luz do outro lado. Do outro lado dessa porta tem tudo o que você sempre quis. A conta bancária que você sonha, o negócio que você quer construir, a vida que você projeta quando fecha os olhos. A porta está aberta, a luz está entrando, mas você não consegue ver. Sabe por quê? Porque entre você e a porta tem tanta coisa no caminho, tanta tralha acumulada no chão, tanta bagunça, que você tropeça, cai, se machuca e conclui que a porta não existe, que não tem saída, que você nasceu para ficar naquele quarto escuro. Essa é a imagem exata do que a escassez faz com a sua cabeça. Ela não te torna incapaz, ela te... E uma pessoa cega, por mais inteligente que seja, não consegue enxergar a saída que está bem ali na frente. Vamos começar pelo básico. O que é escassez de verdade? Porque a internet destruiu essa palavra. Você entra em qualquer rede social e encontra gente dizendo que escassez é não querer gastar dinheiro. Que pessoa com mentalidade de escassez é aquela que é mão fechada, que não investe, que não consome? Isso é uma mentira tão grande que chega a ser perigosa. Escassez não tem nada a ver com ser mão fechada. Escassez é uma percepção. É você sentir no fundo do peito que o dinheiro que entra não é suficiente para cobrir o que precisa sair. E aqui tem um detalhe que muda tudo. Essa percepção pode ser real quando de fato você não tem dinheiro suficiente para pagar as contas. Ou pode ser subjetiva quando você até ganha bem, mas vive num estado permanente de aperto porque gasta com coisas que não deveria, não se organiza, e fica com aquela sensação constante de que o mês acaba antes do dinheiro. Nos dois casos, o efeito no cérebro é o mesmo, e é devastador. Deixa eu te explicar o que acontece dentro da sua cabeça quando você entra em estado de escassez. Seu cérebro tem uma capacidade limitada de processamento. Pensa nele como um computador. Ele tem memória RAM, tem processador, tem capacidade de rodar vários programas ao mesmo tempo, mas tudo tem um limite. Quando você está em escassez, sabe o que acontece? O programa chamado problema financeiro começa a rodar em primeiro plano, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você acorda pensando em dinheiro, vai trabalhar pensando em dinheiro, almoça pensando em... Tenta dormir e fica pensando em como vai pagar aquele boleto que vence sexta. Será que o cartão vai aguentar? Será que eu puxo o dinheiro daquela conta para cobrir aquela outra? E se eu atrasar esse aqui para pagar aquele ali? E se eu fizer um empréstimo para quitar a dívida do cartão? Isso é o que os especialistas chamam de tunelamento. Sua atenção entra num túnel. Tudo que você vê é o problema financeiro. Tudo que você pensa gira em torno de dinheiro. E enquanto esse programa está rodando em primeiro plano, consumindo toda a sua capacidade de processamento, sabe o que acontece com os outros programas? Eles travam. O programa de identificar oportunidades trava. O programa de aprender coisas novas trava. O programa de tomar boas decisões trava. O programa de pensar no longo prazo trava. Você vira uma pessoa que só consegue reagir ao curto prazo, apagar incêndio, sobreviver até o próximo mês. Nesse modo de sobrevivência, a virada financeira pode passar de mãos dadas com você que você não vai ver. Isso não é opinião. Isso não é teoria motivacional. Isso foi testado e comprovado com rigor.
Pesquisadores estudaram mais de 200 universitários e mediram exatamente isso. Pegaram pessoas com diferentes níveis de escassez financeira e testaram a capacidade delas de aprender, de resolver problemas, de conectar informações. E o resultado foi tão claro que assusta. As pessoas em escassez não falharam porque eram menos inteligentes. Elas falharam porque estavam sobrecarregadas. O cérebro delas estava tão ocupado processando o problema financeiro que não sobrava espaço para mais nada. A atenção estava sequestrada. E sem atenção, sem capacidade de sustentar o foco por tempo suficiente, o aprendizado simplesmente não acontece. E aqui entra um ponto que eu preciso que você grave na sua cabeça. Existem dois tipos de aprendizado. O primeiro é o que eu chamo de aprendizado de decoreba. É saber fatos isolados. Qual a capital do Brasil? Quanto é 8 vezes 7? Qual a fórmula de juros compostos? Isso é conhecimento factual. Você decora e pronto. Esse tipo de aprendizado, a escassez não afeta tanto. Você pode estar apertado financeiramente e ainda assim decorar que Brasília é a capital do Brasil. Agora, o segundo tipo de aprendizado é completamente diferente. É o aprendizado de conexão, de inferência. É quando você pega várias informações separadas e conecta elas para formar um raciocínio. É quando você olha para a sua vida e diz: peraí, se eu estou gastando R$ 5.000 por mês com uma viagem parcelada e a escola do meu filho custa 2.000 e eu estou pensando em tirar meu filho da escola para economizar, tem alguma coisa muito errada aqui. Essa capacidade de pegar peças soltas e montar o quebra-cabeça, essa capacidade de olhar para o todo e não só para as partes, é exatamente o que a escassez destrói. E é exatamente essa capacidade que separa quem enriquece de quem fica parado. Pensa comigo. Todo mundo que construiu riqueza de verdade fez isso conectando coisas que outras pessoas não conectavam. Viu uma oportunidade onde outros viam problema. Percebeu um padrão onde outros viam caos. Juntou duas ideias que pareciam não ter relação e criou algo novo. Isso é pensamento inferencial. É a habilidade mais valiosa que existe no mundo dos negócios e do dinheiro. E é justamente essa habilidade que o seu cérebro desliga quando você está sufocado pela escassez. Deixa eu te dar um exemplo real para isso ficar concreto. Uma pessoa, empresária, ganhava bem. Não era uma pessoa sem recurso, mas vivia em escassez subjetiva. Gastava mais do que deveria, não se organizava e vivia com aquela sensação permanente de aperto. Um dia, as coisas apertaram de verdade. As dívidas começaram a se acumular. E sabe qual foi a reação dela? Ela decidiu que ia demitir a pessoa que cuidava da casa e dos filhos, ia tirar os filhos da escola particular, tudo isso para economizar. Enquanto isso, continuava pagando parcelas de R$ 5.000 por mês de uma viagem internacional. R$ 5.000 por mês. E ela não conseguia ver a contradição. Não era burrice, era cegueira cognitiva. O cérebro dela estava tão sobrecarregado, tão preso no túnel da escassez, que ela não conseguia conectar as peças. Não conseguia olhar para a mesa e dizer: peraí, se eu cancelar essa viagem, eu resolvo 80% do meu problema sem sacrificar a educação dos meus filhos e sem perder a pessoa que sustenta a logística da minha família. Bastou alguém de fora olhar a situação e falar: coloca tudo na mesa. Todas as despesas, todas as receitas, todas as parcelas. Quando ela viu tudo junto, pela primeira vez em meses, a resposta era óbvia: cancela a viagem. Perde o que tem que perder da entrada que já pagou, porque a dívida que ia se acumular com os juros era muito maior do que o prejuízo do cancelamento. Ela não precisava de um consultor financeiro genial, ela precisava de clareza. Precisava de alguém que tirasse ela de dentro do túnel por 5 minutos para que o cérebro dela voltasse a funcionar. E é isso que me leva ao ponto mais importante desse vídeo inteiro. A razão número 1 pela qual as pessoas perdem a virada financeira não é falta de oportunidade, não é falta de inteligência, não é falta de sorte, é falta de espaço mental. O cérebro delas está tão lotado, tão sobrecarregado, tão preso em resolver os problemas de hoje, que simplesmente não tem capacidade sobrando para ver o que está logo ali na frente. E aqui tem uma ironia cruel. Quanto mais você precisa da virada financeira,
menos preparado você está para reconhecê-la, porque quanto maior a sobrecarga, menor a atenção disponível. Quanto menor a atenção, menor a capacidade de conectar informações. E sem conectar informações, você não reconhece padrões, não identifica oportunidades, não toma boas decisões. Você fica preso num ciclo que se alimenta sozinho. Agora, eu quero que você entenda uma coisa. Esse ciclo ele não é permanente, ele não é uma sentença, ele é um mecanismo. E quando você entende o mecanismo, você pode desmontar ele, peça por peça. Vamos falar sobre como. A primeira coisa que você precisa entender é que a escassez ataca a sua atenção. E a atenção é a base de tudo. Sem atenção, não tem aprendizado, não existe crescimento. Sem crescimento, não existe virada. Então, o primeiro passo, antes de qualquer estratégia financeira, antes de qualquer investimento, antes de qualquer negócio, é recuperar sua atenção. E como você faz isso? Parando de alimentar a ilusão de que você é multitarefa. Você não é. Ninguém é. O que você tem quando acha que está fazendo várias coisas ao mesmo tempo é atenção fragmentada. Você está aqui um segundo, ali acolá outro segundo. E no final, não processou nada direito em lugar nenhum. É como tentar encher 10 copos com uma garrafa de 1 litro. Todos ficam pela metade. Nenhum enche. Quando eu falo de recuperar a atenção, eu estou falando de uma coisa muito concreta. Eu estou falando de você criar momentos no seu dia em que a única coisa que existe é aquilo que você está fazendo. 15 minutos, 20 minutos. Não precisa ser 2 horas de meditação. Precisa ser um bloco de tempo em que você treina o seu cérebro a ficar em uma coisa só. Sem celular, sem notificação, sem aba aberta, sem conversa paralela. Isso é simples, mas a maioria das pessoas não faz. E aí reclama que não consegue pensar, não consegue ter ideias, não consegue enxergar oportunidades. Claro que não consegue. Seu cérebro está rodando 50 programas ao mesmo tempo e você quer que ele identifique a oportunidade da sua vida? O segundo passo é parar de tomar decisão com a cabeça dentro do túnel. Quando você está apertado financeiramente, a pior coisa que você pode fazer é tomar decisões grandes sozinho, no calor do momento. Porque o seu cérebro, naquele estado, não consegue ver o quadro completo. Ele só vê o problema imediato. Ele só vê o boleto que vence amanhã. Ele não consegue conectar essa informação com as outras 15 variáveis que deveriam entrar na equação. Então, o que você faz? Coloca tudo na mesa, literalmente. Pega um papel, uma planilha, qualquer coisa, e coloca todas as variáveis ali. Tudo que entra, tudo que sai, todas as dívidas, todas as parcelas, todos os compromissos. E, de preferência, faz isso com alguém. Não precisa ser um profissional. Pode ser um amigo, um familiar, alguém que você confia. Porque o simples ato de verbalizar a situação para outra pessoa já começa a tirar você de dentro do túnel. Sabe por que isso funciona? Porque quando você fala em voz alta, quando você explica a situação para alguém, seu cérebro é obrigado a organizar as informações de um jeito que faça sentido. E nesse processo de organização, muitas vezes a resposta aparece sozinha. Aquela mulher que ia demitir a empregada e tirar o filho da escola, ela não precisou de uma fórmula mágica. Ela precisou de alguém que dissesse, me conta tudo. E quando colocou tudo na mesa, a resposta que estava invisível ficou óbvia. Cancela a viagem, simples assim. Mas dentro do túnel essa resposta era impossível de ver. O terceiro passo é entender que a escassez te vicia em curto prazo. E esse vício é o maior ladrão de viradas financeiras que existe. Quando você está em escassez, seu cérebro e o modo de sobrevivência só pensa no agora. No boleto de hoje, na conta de amanhã, na parcela da semana que vem. Ele não consegue pensar em 3 meses, em 6 meses, em 1 ano. E a virada financeira, na maioria esmagadora dos casos, não acontece no curto prazo. Ela é resultado de decisões que você toma hoje pensando no amanhã. É plantar uma semente que vai dar fruto lá na frente. Mas se o seu cérebro só consegue pensar no agora, você nunca planta nada. Você só colhe o que pode, no momento que pode,
e nunca constrói nada de verdade. E tem mais. A escassez cria um padrão que eu chamo de ciclo da compressão e explosão. Funciona assim. Você se aperta, se aperta, se aperta. Corta tudo. Economiza em tudo. Vive no modo restrito ao máximo. E aí, num determinado momento, a pressão fica insuportável e você explode. Gasta tudo de uma vez. Compra aquilo que não deveria. Faz aquela viagem que não cabe no orçamento. Parcela aquilo que não pode. É exatamente igual a uma pessoa que faz dieta restritiva por 30 dias e depois come 20 brigadeiros de uma vez. O resultado líquido é zero. Ou pior, é negativo. Porque além de não ter avançado, você ainda criou mais dívida, mais culpa, mais sensação de incapacidade. E aí vem aquela voz na sua cabeça. Eu sou burro, comigo não funciona, eu não consigo. E essa voz é a parte mais perigosa de toda essa engrenagem. Porque ela não é verdadeira, mas ela parece verdadeira. Quando você tenta resolver um problema e não consegue, quando você tenta economizar e não consegue, quando você tenta ver uma saída e não encontra, a conclusão natural que o cérebro tira é: eu sou incapaz. Mas essa conclusão é falsa. Você não é incapaz. Você está sobrecarregado. Tem uma diferença enorme entre ser burro e estar com o cérebro travado. Um computador que trava não é um computador ruim. Um computador que está rodando o programa demais. E a solução não é jogar o computador fora. É fechar alguns programas, liberar memória, reorganizar. Agora, presta atenção no que eu vou falar agora, porque isso aqui é o ponto de virada de verdade. A maioria das pessoas que está lendo sobre finanças, assistindo vídeos sobre dinheiro, buscando informação sobre como enriquecer, está fazendo isso no modo errado. Está acumulando conhecimento factual, decorando conceitos, sabendo o nome das coisas. Eu sei o que é juro composto. Eu sei o que é renda passiva. Eu sei o que é diversificação. Isso é, e decoreba não muda a vida. O que muda a vida é a capacidade de pegar essas informações e conectar elas com a sua realidade. É olhar para o seu extrato bancário e entender por que você gasta do jeito que gasta. É olhar para as suas decisões e entender qual padrão se repete. É olhar para o seu comportamento e entender o que está por trás. Isso é pensamento inferencial. Isso é concatenar ideias. E é isso que a escassez tira de você. Quando eu digo que pessoas perdem a virada financeira, eu não estou falando de perder uma oportunidade de investimento. Eu não estou falando de deixar de comprar uma ação que subiu 300%. Eu estou falando de algo muito mais profundo. Eu estou falando de perder a capacidade de ver, de conectar, de pensar com clareza suficiente para reconhecer que a virada está ali, esperando você ter espaço mental para enxergá-la. E sabe o que é mais cruel? O sistema inteiro é desenhado para te manter nesse estado. A publicidade quer que você gaste. As redes sociais querem que você compare. O crédito fácil quer que você parcele. O entretenimento quer que você se distraia. Tudo conspira para manter seu cérebro sobrecarregado, sua atenção fragmentada e sua capacidade de pensar no longo prazo destruída. Não é teoria da conspiração, é o modelo de negócio de praticamente toda empresa que compete pela sua atenção. E quando sua atenção é capturada por essas coisas, não sobra atenção para que você pense na sua vida com profundidade suficiente para mudar ela. Eu vou listar para você agora as razões mais comuns pelas quais pessoas perdem a virada. E eu quero que você seja brutalmente honesto consigo mesmo enquanto ouve cada uma delas. Não finge que não se aplica. Não racionaliza. Escuta e sente se bate. A primeira é não ter um propósito claro. Eu não estou falando de propósito de vida no sentido filosófico, espiritual bonito, para colocar em bio de Instagram. Eu estou falando de uma direção concreta. Uma resposta clara para a pergunta: para onde eu estou indo? Porque se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. E se qualquer caminho serve, você nunca chega a lugar nenhum. A maioria das pessoas vive no piloto automático. Acorda, trabalha, volta, dorme, repete, sem um destino definido. E quando a oportunidade aparece, não reconhece ela como oportunidade
Porque não tem parâmetro de comparação. Não sabe o que está buscando, então não sabe quando encontra. A segunda é falta de ambição. E aqui eu preciso ser cuidadoso com a palavra. Ambição virou palavrão em muitos círculos. Gente que acha que ser ambicioso é ser ganancioso, é ser egoísta, é querer demais. Não. Ambição é simplesmente recusar a mediocridade. É olhar para sua situação atual e dizer: isso aqui não é suficiente, eu quero mais e eu vou buscar mais. A maioria das pessoas não faz isso. A maioria... E acomodação é o veneno mais lento e mais silencioso que existe. Você não percebe que está se acomodando. Você acha que está sendo realista, sendo pé no chão, sendo responsável. Mas no fundo, está só com medo de tentar e falhar. A terceira é procrastinação, não é preguiça. Isso é outra coisa que as pessoas entendem errado. Procrastinação, na maioria dos casos, é medo disfarçado. É o cérebro dizendo: se eu não tentar, eu não falho. E como a escassez já está te dizendo que você é incapaz, por que arriscar confirmar isso? Então, você adia. Adia o curso que queria fazer. Adia a conversa que precisa ter. Adia a decisão que precisa tomar. Adia abrir o extrato. Adia olhar para as dívidas. Adia. E cada dia que você adia, a virada financeira se afasta mais um passo. A quarta é excesso de cautela. Essa aqui vai pegar muita gente. Porque a gente é ensinado desde criança que cautela é virtude. E é, até certo ponto. Mas cautela demais é paralisia. É covardia fantasiada de prudência. A pessoa que nunca investe porque tem medo de perder. A pessoa que nunca empreende porque tem medo de falir. A pessoa que nunca pede aumento porque tem medo de ouvir não. Essa pessoa não está sendo cautelosa, está sendo refém do medo. E o medo, quando você está em escassez, é amplificado. Porque seu cérebro já está no modo de sobrevivência. E no modo de sobrevivência, qualquer risco parece fatal. Então você não arrisca nada. E quem não arrisca nada, não ganha nada. A quinta é se cercar das pessoas erradas. Isso aqui é tão óbvio que parece clichê, mas é devastadoramente real. E as 5 pessoas mais próximas de você estão todas em escassez, todas reclamando, todas dizendo que não tem jeito, que o país não ajuda, que o governo é corrupto, que rico é ladrão. O seu cérebro vai absorver isso como verdade. Não porque você é fraco, mas porque o cérebro humano é uma máquina de adaptação social. Ele se molda ao ambiente. E se o ambiente diz que enriquecer é impossível, o seu cérebro vai filtrar qualquer evidência do contrário. Vai ver a oportunidade e descartar. Vai ouvir a ideia e ridicularizar. Vai encontrar o caminho e dizer que é golpe. E a sexta, talvez a mais sutil de todas, é a tendência do cérebro de construir histórias com informação limitada. O seu cérebro odeia incerteza. Ele quer explicações, quer narrativas, quer que tudo faça sentido. E quando não tem informação suficiente, sabe o que ele faz? Inventa. Cria uma história que parece completa, que parece lógica, mas que é baseada em dados insuficientes. Você olha para um rico e conclui: ele teve sorte. Você olha para uma oportunidade e conclui: deve ser golpe. Você olha para sua situação e conclui: eu nasci para ser pobre. Essas conclusões parecem sólidas, parecem baseadas em evidências, mas são histórias que o seu cérebro criou com pedaços de informação costurados de um jeito que confirma o que você já acredita. E enquanto você acreditar nessas histórias, a virada financeira pode passar gritando seu nome que você não vai ouvir. Agora eu preciso te falar uma coisa com toda a honestidade. Reconhecer esses padrões é o primeiro passo. Mas reconhecer não é suficiente. Saber que você está num túnel não te tira do túnel. Saber que seu cérebro está sobrecarregado não descarrega ele. Você precisa de um processo, um caminho estruturado, um mapa que te mostre exatamente o que fazer, em que ordem, com que ferramentas. Eu compilei tudo isso, todos esses mecanismos, todas essas armadilhas e, mais importante, todas as saídas, num material que eu deixei no primeiro link da descrição. Se o que eu estou falando aqui está fazendo sentido para você, se você está se reconhecendo nessas palavras, vale a pena dar uma olhada. Porque entender o problema é importante,
mas ter o mapa para sair dele é o que realmente muda o jogo. Voltando, eu quero que você entenda uma coisa que vai contra tudo que a maioria dos gurus financeiros ensina. A virada financeira não é sobre dinheiro. Eu sei que parece contraditório, mas pensa comigo. O dinheiro é consequência, é resultado, é o placar no final do jogo. O jogo em si é jogado dentro da sua cabeça. É na sua capacidade de pensar que a virada acontece ou não. É na sua capacidade de ver o que os outros não veem, de conectar o que os outros não conectam, de decidir quando os outros hesitam. E essa capacidade está diretamente ligada ao estado do seu cérebro. Uma pessoa com o cérebro limpo, com espaço mental, com atenção disponível, enxerga oportunidades em lugares que parecem vazios. Ela ouve uma conversa e percebe uma necessidade de mercado. Ela lê uma notícia e identifica uma tendência. Ela encontra um problema e vê um negócio. Não porque é mais inteligente, porque tem espaço para processar. A mesma pessoa sobrecarregada, endividada, com o cérebro rodando no modo de sobrevivência, ouve a mesma conversa e não registra nada. Lê a mesma notícia e esquece em 2 minutos. Encontra o mesmo problema e só reclama. A diferença entre essas duas versões da mesma pessoa não é talento, não é QI, não é berço, é estado mental. E estado mental é algo que você pode gerenciar, que você pode construir, que você pode proteger, mas que a maioria das pessoas trata como se não tivesse importância nenhuma. Eu quero fechar esse vídeo com algo que vai ficar na sua cabeça, talvez hoje, talvez amanhã, talvez daqui a uma semana, mas vai ficar. A maior tragédia financeira não é perder dinheiro, é perder a capacidade de ver o caminho para o dinheiro. Porque dinheiro perdido, você recupera. Oportunidade perdida, outra aparece. Mas se você perde a capacidade de enxergar, de pensar, de conectar, você pode estar cercado de oportunidades e viver como se não existisse nenhuma. A escassez não te torna burro. A escassez cega o seu cérebro, e um cérebro cego não pode enxergar a virada que está bem ali na frente dele. Então, antes de buscar o próximo investimento, o próximo negócio, a próxima fonte de renda, cuida do seu cérebro, limpa ele, organiza ele, tira a tralha do caminho. Porque quando o seu cérebro funciona com clareza, a virada financeira não precisa ser buscada. Ela aparece. Ela sempre esteve ali. Você só não conseguia ver. E se tem uma coisa que eu quero que você leve desse vídeo, é essa. Você não é o problema. O estado em que você está é o problema. E estados se mudam. Situações se reorganizam, cérebros se destravam, mas só quando você para de se culpar e começa a entender o mecanismo que está te travando. Hoje você entendeu o mecanismo. Agora o que você faz com essa informação é o que vai determinar se a próxima virada financeira que passar por você vai ser vista ou vai ser mais uma que desapareceu sem que você percebesse. A escolha, como sempre, é sua. Mas agora, pelo menos, você está fazendo essa escolha com o cérebro um pouco mais limpo do que quando começou esse vídeo. E isso, por si só, já é o começo de tudo.